do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho Raquel está de volta. E olha quem reapareceu aqui. Já apareceu na reportagem, mas agora é ao vivo. Tudo bom, Débora? Bem-vinda de volta. Obrigada, minha querida. Obrigada, muito bom estar aqui de volta. Já estava com saudade de tudo isso. Nós também, hein? Até porque você vai explicar para a gente o que está acontecendo com a economia, o que está acontecendo com a Starlink. Já falamos sobre essa empresa aqui, empresa que tem Elon Musk como principal acionista. Pode ser impedida de operar no Brasil. Por quê, Débora? Conta para a gente o que está acontecendo. Vamos lá entender. A gente tem uma decisão judicial que é de justamente bloquear o então Twitter, o X, aqui no Brasil para todas as operadoras e também fornecedoras de internet no país inteiro. A Starlink, como sendo de Elon Musk, já andou informando informalmente a Anatel de que ela não vai fazer esse bloqueio. Portanto, quem tem a internet da Starlink ainda consegue, então, acessar a rede UX aqui no Brasil. Vai descumprir a ordem judicial. Porque eles dizem que não vão cumprir essa ordem judicial de suspender o UX aqui no Brasil. Se trata de uma ordem judicial, Carol, ou seja, se a empresa não cumpre isso, ela acaba tendo esse risco de ter a outorga suspensa ou retirada para disponibilizar o serviço que ela tem aqui no Brasil. Qual que é o risco disso, Carol? Hoje a Starlink é a empresa líder, né, em fornecimento de internet via satélite aqui no Brasil. E boa parte desses clientes, que estão ali na casa dos 225 mil clientes aqui no Brasil, estão concentrados no norte do país, principalmente Boa Vista, Roraima, onde a gente também tem o grupo do agronegócio atuando muito fortemente, porque nessas regiões é muito mais remoto o acesso à internet via cabo e via satélite. A internet da Starlink, ela consegue garantir uma velocidade de internet melhor por causa da posição que o satélite está posicionado, está disponibilizado. Então, por isso, ela tem crescido cada vez mais, tem abrangido um número maior de clientes aqui no Brasil e via satélite é a internet que já lidera aqui no país. Ou seja, são 225 mil clientes que correm o risco de ficar sem o acesso à internet por causa do descumprimento de ordem que informalmente já foi dito ao conselheiro da Anatel, o Arthur Coimbra, que ele inclusive disse em entrevista aqui à CNN que a Starlink ou qualquer outra empresa, gente, não é só a Starlink porque é de Elon Musk, qualquer outra empresa que descumprir uma ordem judicial pode provocar a derrubada da licença de operação no Brasil. Vamos ouvir. A Anatel dispõe da possibilidade de abrir um processo para apuração de descumprimento de obrigações. Isso nós vamos fazer em relação a todas as empresas que descumprirem essas decisões judiciais e outras também. Esse processo ele tem um andamento, tem direito à ampla defesa, tem possibilidade de recurso e esse processo pode levar a uma sanção. Essa sanção pode ser de advertência, pode ser de multa, no limite pode ser até de caducidade, que é justamente isso de você remover a autorização que essa empresa tem de prestar serviço no país. Olha o tamanho do impacto que isso pode acabar gerando, né, Carol? Ou seja, imagina fazendas que precisam utilizar a internet para fazer monitoramento de plantações, de safras, de animais, tendo ali a internet suspensa, ou seja, isso vai gerando um prejuízo tamanho bola de neve. Já tem uma estimativa desse prejuízo, Débora, principalmente no setor do agronegócio? Pois é, ainda não. A CNA, inclusive, ela ainda não tem esses dados para poder passar para a gente, ou seja, é muito preliminar ainda para poder conseguir trazer uma dimensão ainda em números. A gente precisa aguardar um pouquinho para poder ter uma noção do impacto financeiro mais assertivo em relação a isso. Mas, sem dúvidas, você pensar que 225 mil clientes, ou seja, 225 mil pessoas na região norte, onde o acesso à internet via cabo é mais remoto, e aí eu falo não só do agronegócio, mas comunidades ali na região, por exemplo, na Amazônia. Pois é, então, ou seja, são todas essas pessoas, é essa população, esse público que pode acabar também sendo afetado e não se trata, de novo, não é porque apenas uma empresa do Elon Musk, é não somente uma questão politizada na situação, mas é o descumprimento de uma decisão judicial que tanto a Starlink como qualquer outra empresa que não cumpra está sujeita aqui no país. Lembrando que Starlink está com as contas bloqueadas, inclusive a empresa já entrou com recurso, mais um junto ao Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco tem atualização também lá de Brasília. Obrigada, Débora, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Até mais, porque tem muita coisa hoje para poder a gente falar, até já. Até.